9 de dezembro, dia de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, o vidente de Nossa Senhora de Guadalupe. Juan Diego nasceu em 1474 em Cuautitlán, México. O seu nome era Cuauhtlatoatzin. Batizado em 1524, com 50 anos de idade, mudou o nome para Juan Diego, segundo o hábito dos missionários que davam o nome de João a todos os batizados, acrescentando-lhe outro particular, neste caso Diego, conservando, entretanto, o nome indígena. O seu batismo foi fruto de uma convicção profunda, mudando o seu pensamento, o seu ser e o seu modo de vida. Também se batizaram alguns dos seus parentes, entre os quais um tio, a quem foi dado o nome de Juan Bernardino, e sua esposa recebeu o nome de Maria Lúcia. O missionário responsável pela evangelização e catequização desta tribo foi o franciscano Frei Toribio de Benavente. Juan Diego tornou-se um cristão fervoroso e fazia um percurso de 20 quilômetros na ida e volta para participar da Santa Missa em Tlatelolco. Aproveitava estas celebrações para aumentar a sua instrução religiosa e, ao mesmo tempo, venerar a Virgem Mãe de Deus. Isto revela a profundidade da sua fé, e Juan Diego começou a ser conhecido como homem piedoso, de intensa espiritualidade, amigo da oração e concentrado na meditação dos mistérios religiosos. Tido como peregrino e ao mesmo tempo solitário, a sua fé era vivida com fervor até o sacrifício. Pobre e humilde, fugindo às honras, nada amigo da confusão, demonstrou sempre uma atitude positiva perante os novos valores cristãos, onde a pureza de vida ganhou uma forma original, pois casou-se com Maria Lúcia, outra cristã, de quem ficou viúvo pouco depois. Constava que viviam como irmãos, fruto da sua livre escolha. Nesta ocasião, vivia em Tulpetlac, perto de seu tio, com quem permaneceu após a morte de sua esposa, ajudando-o nos trabalhos do campo. Existem documentos eclesiásticos datados do século XVI que fazem parte de importante processo canônico, onde já se pedia aprovação para a celebração da festa de Nossa Senhora de Guadalupe nos dias 12 de dezembro. Posteriormente aprovado e já constituído o processo apostólico, constam nestes documentos importantes testemunhos de anciãos, alguns com mais de 100 anos de idade, que testificaram e confirmaram a vida exemplar, personalidade e fama da santidade de Juan Diego. Era um índio que vivia honesta e recolhidamente e que era muito bom cristão, temente a Deus, e sua consciência arraigada de muitos bons costumes e modos de proceder. Outro testemunho é o de Andrés Juan, que dizia que Juan Diego era um varão santo. Diversos outros testemunhos contidos naquelas informações jurídicas atestam que, efetivamente, Juan Diego era para o povo um índio bom e cristão, ou um varão santo. E somente estes títulos bastariam para entender a fortaleza de sua fama, pois os índios eram muito exigentes para atribuir algum membro da tribo pelo apelativo de bom índio, e muito menos ainda considerar sua bondade tão expressiva que pudesse chegar ao extremo da santidade. Era um índio pobre, pertencia à mais baixa casta do Império Azteca, sem ser, entretanto, um escravo. Dedicava-se ao difícil trabalho no campo e à fabricação de esteiras. Possuía um pedaço de terra onde vivia feliz com a esposa, numa pequena casa, mas não tinham filhos. Atraído pela doutrina dos padres franciscanos que chegaram ao México em 1524, se converteu e foi batizado, junto com sua esposa. Receberam o nome cristão de Juan Diego e Maria Lúcia, respectivamente. Era um homem dedicado, religioso, que sempre se retirava para as orações contemplativas e penitências. Costumava caminhar de sua vila à cidade do México,
a 14 milhas de distância, para aprender a palavra de Cristo. Andava descalço e vestia nas manhãs frias uma roupa de tecido grosso de fibra de cactos como um manto, chamado tilma ou ayate, como todos de sua classe social. A esposa Maria Lúcia ficou doente e faleceu em 1529. Ele então foi morar com seu tio, diminuindo a distância da igreja para 9 milhas. Fazia esse percurso todo sábado e domingo, saindo bem cedo, antes do amanhecer. A 9 de dezembro de 1531, Juan Diego dirigia-se, como de costume, à celebração eucarística, quando, em Tepeyac, ouviu uma voz que o chamava como se há muito conhecesse e o esperasse, convidando-o para lhe falar e confiar uma missão. Ouviu: Juanito? Juan Dieguito? Ele então olha o céu azul e vê uma senhora que o convida a aproximar-se, e entre eles estabelece-se um pequeno diálogo. Juanito, o mais pequeno dos meus filhos, onde vais? Senhora, minha pequena, vou à tua casa, na cidade, para participar nas coisas divinas e aprender os ensinamentos que nos dão os nossos sacerdotes, delegados de nosso Senhor. Quero que tu, o mais pequeno dos meus filhos, saiba que eu sou a Virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus, aquele que cria todas as coisas, dá a vida e é o Senhor do céu e da terra. Eu sou também a vossa mãe, cheia de misericórdia, e por isso desejo vivamente que aqui me seja construído um templo, para que nele possa mostrar o meu amor, a minha compaixão, dar-te ajuda e defesa a ti, aos habitantes deste lugar, a todos os meus devotos que me invocam e têm confiança em mim. Neste lugar quero ouvir os seus lamentos, vir ao encontro de todas as suas misérias, sofrimentos e dores. Agora, para realizar quanto deseja a minha benignidade, deves ir à casa do prelado do México para lhe dizer que sou eu que te envio. Manifestar-lhe-ás o meu desejo de ter aqui um templo na esplanada. Presta atenção para lhe dizer tudo quanto viste e ouviste. Prometo-te a minha proteção. Far-te-ei feliz e dar-te-ei uma grande recompensa por este dever difícil que te confio. Agora que conheces a minha vontade, meu filho tão pequenino, vai e põe nisto toda a tua diligência. Juan Diego então inclinou-se diante da senhora e disse-lhe: Minha senhora, vou fazer já o que me mandas. Eu sou o teu humilde servo, vou-me embora. Juan Diego chega à casa do bispo, a quem expõe as palavras da senhora, mas ele, desconfiado da ingenuidade destas palavras, pede um sinal daquilo que aconteceu. Volta Juan Diego então ao lugar da visão e expõe à senhora o seu conflito interior. Senhora, minha pequena, fui cumprir as tuas ordens e cheguei com algumas dificuldades a falar com o homem indicado, expondo-lhe a tua vontade como me tinhas ordenado. Não o posso negar. Fui recebido dignamente e ouvido com atenção, mas pelas palavras de resposta tive a impressão de não ter sido acreditado. Ele recomendou-me que voltasse para indagar sobre as intenções da minha visita. Compreendi, porém, claramente que ele considera a proposta da construção de uma igreja mais como uma minha invenção do que uma ordem tua. E agora eu peço-te, minha senhora, para que ele nos acredite, que tu dês esta missão a outra pessoa, a alguém que seja uma personalidade conhecida, respeitada e bem vista. Eu sou um pobre homem, um ser que nada vale, alguém insignificante, uma simples folha. E tu, senhora, me mandas a um lugar aonde eu não tenho o costume de ir e muito menos de permanecer. Senhora, minha patroa, assim sou um peso e nada poderei fazer. Sempre sorridente e amável, a senhora respondeu-lhe: Escuta, meu filho, o mais pequeno de todos, e sabe que muitos são os meus devotos e servidores,
a quem eu poderia confiar o encargo de levar a minha mensagem para realizar o desígnio que tenho em mente. Mas a minha escolha já foi feita. Eu quero que sejas tu mesmo a colaborar comigo para atingir a minha finalidade. Então, meu filho, o mais pequeno de todos, eu recomendo-te e até te ordeno categoricamente que tu, já amanhã, voltes a ver o prelado. Fala-lhe em meu nome e diz-lhe com franqueza que é minha vontade que o templo se construa. Repete-lhe ainda que sou eu mesma a mandar-te, a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus. Juan Diego volta à casa do prelado, Frei Juan de Sumaraga, que lhe pede um sinal. Fez-lhe várias perguntas, a que ele respondeu com exatidão, não deixando dúvidas de que era verdadeiramente a Santíssima Virgem que lhe tinha falado. Juan Diego não perdeu a coragem e perguntou-lhe: Senhor, se me dás a saber que sinal queres, eu corro já a pedi-lo à Senhora do Céu que me enviou aqui. Logo que ele saiu, Frei Juan de Sumaraga mandou que alguns dos seus criados o seguissem, vissem por onde andava e com quem se encontrava para falar. Mas a uma certa altura, Juan Diego desapareceu e eles não o puderam encontrar. É então que acontecerá o dia dos sinais. Chegando à casa do tio, encontrou-o muito doente, deitado na sua rede em estado febril e com a pele cheia de manchas vermelhas e toda banhada de sangue. Era a peste. Foi à procura de um médico, encontrou-o no dia seguinte, mas quando lhe explicou como estava o tio, ouviu uma palavra, cocolice, a terrível peste dessa época. Humanamente era incurável, dado o estado em que o enfermo se encontrava. Juan Bernardino piorava a olhos vistos, e como bom cristão, pediu ao sobrinho que fosse a Tlatelolco para procurar um sacerdote, a fim de que o confessasse e com ele rezasse. Juan Diego partiu dividido entre dois deveres: encontrar-se com a senhora e chamar o sacerdote. Os dois compromissos estavam em colisão neste momento. Que fazer? Qual deles escolher? E pensava: se vou encontrar a senhora para receber o sinal prometido, sem dúvida será preciso algum tempo, enquanto o meu tio permanece à espera e não pode aguardar muito tempo. Penso que o meu principal dever agora é chamar o sacerdote. Mas olha para a montanha, pensando no tio e na senhora, e eis que ela vem ao seu encontro e diz: O que é, meu filho tão pequeno? Aonde vais? Senhora, vejo que te levantaste muito cedo e desejo que estejas bem. Como desejaria que estivesses contente? Mas devo dar-te uma má notícia. O meu tio, teu servo, está muito mal, ferido pela peste e já em agonia. Devo ir a toda pressa à casa da tua cidade para chamar um dos sacerdotes amados pelo nosso Senhor, para que vá consolá-lo e ajudá-lo a morrer bem. Cada um de nós, desde que nasce, é destinado à morte. Agora, minha senhora e minha pequena, devo ir primeiro cumprir esta obrigação. Depois voltarei aqui para receber a tua mensagem. Perdoa-me, tem paciência comigo, eu não te engano. Logo que for possível, voltarei, amanhã. A senhora fixava nele o seu olhar com particular intensidade. Juan Diego estava ajoelhado de rosto voltado para ela, com o seu manto branco envolvendo o seu ombro direito, com as mãos juntas em atitude de súplica. A senhora disse-lhe amavelmente: Escuta, meu filho, o mais pequenino dos meus filhos, e procura compreender bem. O teu coração está perturbado, mas não te aflijas por uma coisa de nada. Nenhum deste gênero de males deve ser para ti um motivo de preocupação. Estou aqui, sou a tua mãe. Estás sob a sombra da minha proteção. Eu sou a tua salvação. Tu estás no meu coração. De que tens ainda necessidade? Não sofras mais por isto. Quanto ao teu tio, sabe de uma coisa: ele não morrerá desta doença. Assim, não há nenhuma necessidade de médico. Já está curado. Ao ouvir estas palavras, Juan Diego sentiu seu coração cheio de felicidade. Não duvidou de modo algum
sentindo-se como uma criança abandonada nos braços de sua mãe. Nem sequer lhe pediu para ir ver o seu tio. Ficou à sua completa disposição. A senhora mandou que fosse à montanha, onde se tinham dado as primeiras 3 aparições, e disse-lhe: no píncaro da colina encontrarás a surpresa de flores desabrochadas. Só tens de as colher e de mas trazer aqui. Vai, espero por ti. Juan Diego enfrentou a subida como se tivesse asas nos pés, dominado como estava pela alegria e por uma luz que invadiu seu coração e tinha dissipado todas as nuvens de tristeza. Ficou arrebatado com o espetáculo maravilhoso que se apresentava diante dele. Conhecia bem o lugar de rochas áridas, onde só cresciam cactos, espinhos, figos da Índia e moitas. Talvez pudessem nascer alguns tipos de ervas daninhas na primavera ou no verão, mas não agora, quando o frio queimava todo o germe de vida. Era o dia 12 de dezembro. Ele olhou e viu o espetáculo de muitas flores desabrochadas e intenso perfume. Conhecia o índio aquelas rosas, rainha das flores, como naturais das culturas mexicanas? Eram as rosas, hoje conhecidas como a beleza espanhola, a que os mexicanos chamavam Rosa de Castela, havia pouco chegada de além-mar. Juan Diego colheu as rosas, pô-las no seu manto e decidiu caminhar para a casa do bispo, levando consigo o sinal pedido. Levava ainda uma recomendação de Nossa Senhora. Eu as abençoo, não mostres a ninguém o que tens no manto. À chegada ao palácio episcopal, o mordomo e outros criados, a quem expôs o pedido para falar com o bispo, receberam-no como se não o tivessem ouvido, para ele desanimar e ir embora. Ele ali ficou à espera de ser recebido, sempre com o seu manto dobrado, para que ninguém visse o que trazia. Mas o perfume das flores acabou por complicar a situação. Todos queriam saber de onde vinha, e quando reconheceram as rosas de Castela, todos deitaram a mão ao manto para obter pelo menos uma flor. Momento difícil para Juan Diego, que tinha de defender o seu tesouro. Finalmente foi recebido pelo bispo, a quem disse: Senhor, exprimiste o desejo de receber um sinal para poderes acreditar em mim e dares início à construção do templo. Levei o pedido à minha senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, que não teve dificuldade em acolhê-lo. Hoje de manhã, mandou-me subir ao cimo da colina, onde a tinha visto noutras vezes, com o encargo de colher ramos de flores. Mesmo sabendo que aquilo não era um jardim, mas um lugar cheio de espinhos, fui da mesma forma. E encontrei como que um jardim de paraíso, muitas flores cintilantes, molhadas pelo orvalho. Ela recomendou-me que voltasse aqui para as trazer só a ti, como sinal que pediste, para que te convenças de que vim por sua ordem e decidas fazer a sua vontade. As flores estão aqui comigo, ei-las. Naquele instante, todos abriram a boca de espanto e o bispo ajoelhou-se, juntou as mãos diante do índio, que por sua vez se tinha levantado. Parecia que se invertiam as posições. Para a surpresa de todos, o sinal das flores colhidas fora da estação era ultrapassado por um prodígio impensável. No manto simples, a tilma de Juan Diego aparecia impressa em todo o seu comprimento a imagem da Virgem Santa com o seu rosto de mansidão, mãos juntas, com a túnica cor-de-rosa até aos pés, o manto azul e 2 grandes olhos brilhantes que pareciam vivos. A exemplo do bispo, todos ajoelharam, perturbados e ao mesmo tempo cheios de alegria, com o sentido de viva devoção, acompanhados pelas lágrimas de muitos. Foi o próprio prelado a interromper o silêncio para pedir perdão à Virgem Maria por ter sido tão hesitante em acolher o sinal da sua vontade. Depois levantou-se e, desatando o nó do manto no ombro de Juan Diego, tirou-lhe a túnica, onde até hoje está impressa a imagem sagrada, para a colocar no lugar de honra no seu oratório particular. A partir de então, Juan Diego teve de aceitar o convite para permanecer no Palácio Episcopal como hóspede de honra. O tio de Juan Diego
Curou-se e viu a Santíssima Virgem, que lhe pediu que também fosse ter com o bispo para lhe contar o que tinha visto e de que maneira maravilhosa ela o tinha curado, e como devia chamar-se a sua bendita imagem, a sempre Virgem Santa Maria de Guadalupe. Em breve começaram as obras de construção de uma pequena ermida que foi sendo sempre renovada até chegar à atual basílica, inaugurada em 1976. Na inauguração da ermida primitiva participaram muitos fiéis, inclusive Hernán Cortés, então governador espanhol, também ele curado de uma mordedura de um escorpião por intercessão da Virgem Maria. O entusiasmo arrastou idosos e jovens que participaram com alegria na celebração. Era como se um povo novo nascesse de um império destruído e, de repente, acordado de um sono profundo que durou 10 anos. Mas sintoma de uma tomada de consciência social muito válida para construir um futuro diferente. Considerava-se como propriedade da Virgem Maria, com ela percorrendo os caminhos da santidade. Em 1566, esse lugar começou a chamar-se Guadalupe, da raiz etimológica indígena Coatlaxupé. Hoje a devoção à Senhora corre o mundo. Por toda parte é conhecida a Senhora de Guadalupe, padroeira do México e do continente americano. A sua imagem esteve presente na Batalha de Lepanto. A Virgem Maria começa então a ser invocada como Rainha da Vitória e auxílio dos cristãos, assumindo um significado de esperança e de promessa. João Paulo II chamou-lhe Mãe da América na oração final da exortação apostólica pós-sinodal Eclésia e América. Após o milagre de Guadalupe, Juan Diego foi morar numa sala ao lado da capela que acolheu a Sagrada Imagem, depois de ter passado seus negócios e propriedades ao seu tio. Dedicou o resto de sua vida propagando as aparições aos seus conterrâneos nativos, que se convertiam. Ele amou profundamente a Santa Eucaristia e obteve uma especial permissão do bispo para receber a comunhão 3 vezes na semana, um acontecimento bastante raro naqueles dias. Juan Diego faleceu no dia 30 de maio de 1548, aos 74 anos, de morte natural. Juan Diego foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 6 de maio de 1990, no México, e ali será canonizado pelo mesmo pontífice em 31 de julho de 2002, celebração esta que era aguardada ansiosamente, sobretudo pelo povo mexicano. O Papa João Paulo II, durante sua canonização em 2002, designou a festa litúrgica para 9 de dezembro, dia da primeira aparição, e louvou São Juan Diego pela sua simples fé nutrida pelo catecismo, como modelo de humildade para todos nós. Oração. São Juan Diego, tu que foste escolhido para ser o portador da mensagem divina da Virgem de Guadalupe, venha em nosso auxílio. Em um momento de grande turbulência e transformação, te revelaste como um fiel servo guiado pela visão da Mãe de Deus. Acolhendo a missão que te foi confiada, superaste os obstáculos e resistências com um coração puro e uma fé inabalável. Imploramos que intercedas por nós com a mesma coragem que demonstraste ao enfrentar as adversidades. Assim como na colina do Tepeyac, onde te encontraste com a Virgem Maria, possamos também encontrar a clareza e a força necessárias para seguir a vontade de Deus em nossas vidas. Pedimos que nos ajudes a ouvir e compreender as chamadas divinas, mesmo quando estas parecem desafiar a lógica ou a razão. Recordamos tua devoção exemplar e teu papel crucial na propagação da devoção à Nossa Senhora de Guadalupe. O milagre das rosas, que evidenciou a autenticidade de tua missão, é um testemunho da manifestação do poder divino através da simplicidade e da humildade. Que, inspirados por tua vida e pelo teu exemplo, possamos cultivar essas mesmas virtudes em nossos próprios caminhos. Concede-nos a graça de viver com o mesmo fervor e integridade,
para que possamos ser dignos de nossas próprias vocações e da presença contínua de Deus em nossas vidas. Que através de tua intercessão, nossas orações e esforços se tornem testemunhos vivos da fé em ação. Amém.